pessoal, eu sou o Luiz Pontes E eu sou a Anny Linhares. e este é mais um episódio do nosso podcast Todo no Pode, com o nosso novo quadro, que é a importância de contar nossa história de vida, que conta com o apoio dos nossos patrocinadores, Sphinx Produtora, A Marca do Gato. a Mídia Rio e Barra da Tijuca Notícias. Neste quadro, a nossa primeira história de vida, nada mais, nada menos, vai ser a minha história de vida. Isso aí, gente, ó. Pra eu estar aqui hoje, dando um apoio pra ele aqui, né? Pra não deixar passar nada despercebido, ele teve que, ó, Fazer a barra. tirar a barba. Senão eu não gravava com ele. Ficar com a cara pelada. Isso aí. As suas crenças e experiências passadas estão bloqueando a sua vida? Você pode mudar a sua vida, né, Anny? Isso mesmo, gente. Então irei lhe contar como a fé, o esforço e uma coisa muito importante, a lei da atração, me ajudou a conquistar o que eu sempre sonhava: meu emprego, meu carro, minha moto, Isso mesmo, gente. aonde eu moro, Isso né? mesmo. E vale muito a E a pena. pessoa que está ao meu lado. E vale muito a pena vocês assistirem, porque é muito importante as pessoas verem que não importa de onde você venha, se você ter fé em Deus, acreditar que você pode, que você consegue, você vai conseguir, entendeu? E aqui não é nada de coach não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só pra vocês entenderem e não acharem que é tudo mil maravilhas, porque não é tudo mil maravilhas, entendeu? Então, sem mais delongas, né? Vai lá, Luiz, conta tudo. A minha história é um case de sucesso, como a Anny falou, é apenas, como diz o quadro, é apenas uma história de vida. E que tem que ter muita cara de pau Você tá para falando? estar aqui contando para vocês a minha trajetória, desde a infância até Os dias de os hoje. dias de hoje. Virou biografia. E aí você pergunta, qual a importância disso? O que mudaria na minha vida se eu ficasse aqui te ouvindo? Não sei, só vocês vão dizer se vai valer ou se valeu a pena. Então espero que fiquem aí assistindo. Ah, todo mundo vai assistir, com certeza. Todo mundo quer saber, todo mundo quer saber. E para começar, eu gostaria que vocês me respondessem hoje, desde a infância, quais as memórias mais poderosas que ficaram nas suas lembranças? As mais dolorosas ou as mais felizes? Né? É isso aí. No meu caso, Vai, Luiz. foram as mais dolorosas. Hum. Eu acho que meu HD guardou mais as mais dolorosas do que as felizes. Ah, Né? Por exemplo, eu não lembro quando eu ganhei a minha primeira bola, dente de leite, porque quem está assistindo agora da década de 80, que é da minha infância, né, vai saber o que era uma bola dente de leite, o que era ganhar uma bola dente de leite naquela época, né? Eu não lembro, mas eu lembro de ser atropelado por um carro e ser jogado na vala. E aí a Dona Lúcia ficou gritando: mataram o Ney, mataram o Ney. Gente, quem não sabe, Dona Lúcia é a irmã do Luiz, tá, gente? Né, Luiz? Ficou gritando na rua. Porque tem um outro detalhe, gente. O Luiz é temporão. Ele é o mais novinho dos irmãos dele, entendeu? Então, a Dona Lúcia, minha cunhada, irmã do Luiz, ela tem um amor muito grande pelo Luiz, né? Então, quando ela viu o irmão lá dela caído Na lá... vala, na Mário de Araújo. Então, eu só lembro que ela Nem contou: asfalto tinha. mataram o Ney, mataram o Ney. Pra quem morou em Nilópolis, lá tinha muita vala lá. Então, cai na vala, hein, Luiz? Que fase? Aí, na vala, e aí tudo começou mesmo, galera. Foi em Nilópolis, onde Isso eu aí. vivi, onde eu nasci e vivi, né? Por muito tempo. Isso. Cidade maravilhosa, Nilópolis. Lembro de poucos momentos, mas alguns momentos, por exemplo,
momentos do meu pai, né? Vamos começar pelo seu pai, então. Meu pai, com o apelido Luiz Ganso, trabalhador, honesto, carismático, muito considerado lá em Nilópolis, né? Meu falecido pai. Mas lembro muito bem o problema dele com o alcoolismo. Quando era bem jovem, né? Por várias vezes, a minha mãe mandava buscar meu pai no boteco. Mas o pai dele, gente, ele tinha tudo para ter uma carreira muito bacana na vida dele, muito bem sucedida. Ele jogou até no Madureira, né? Jogou no Madureira. Era jogador de futebol, gente. Jogou no Madureira e jogou na seleção do estado do Rio de Janeiro, no Maracanã. Isso aí. Juntamente com, naquela época, Garrincha, esse pessoal aí, ele jogou na seleção do estado do Rio de Janeiro. Mas o alcoolismo, né? Destruiu um pouco a vida dele. Destruiu um pouco a vida dele. Né? E na época ele trabalhou, né, na Marinha como funcionário civil e depois foi trabalhar num frigorífico em Nilópolis, no Matadouro, né? Meu pai, ele acompanhou muito pouco a minha juventude, porque o alcoolismo realmente eu vou falar que é uma doença, né, um vício, né, que realmente estraga muitas famílias, estraga muitas carreiras, destrói famílias, né, e que é uma coisa muito séria. E foi o que aconteceu com meu pai. Mas ele deixou muitos ensinamentos para mim. Ser honesto, trabalhador. Meu pai era um cara forte, alto, bonito. Por isso que minha mãe ficou com ele, né? Minha mãe, moreno, alto, bonito e sensual. Mas a bebida, né? A bebida, o ele álcool. Bebia muito, né, Luiz? E você tinha que ir buscar ele, né? E era difícil, né? Buscar ele porque ele era muito alto. E ele tinha uma bicicleta, ele né? Ele tinha uma bicicleta, verdade, bem lembrado. Ele tinha uma bicicleta grande, preta, né? Forte, era a bicicleta dele, era uma bicicleta alemã. E ele cuidava muito daquela bicicleta e a gente morava de um lado de Nilópolis, ele ia muito de bicicleta para o outro lado de Nilópolis. Aí eu né? ia lá. E teve uma vez que minha mãe falou assim, pô, você tem que chamar teu pai. E eu fui chamar meu pai no boteco, meu pai não estava no boteco. Cara, eu saí andando em Nilópolis, atravessei uma passarela que tinha lá na linha do trem em Nilópolis, acho que nem tem mais. Fui lá perto do frigorífico buscar meu pai. E aí meu pai me trouxe de bicicleta, ele tava bem doidão, bêbado, né? Pô, eu sei que quando chegou na minha rua Mário de Araújo, tinha uma vala. Vala de novo. Tinha uma vala, assim, lá na Mário de Araújo, que pegava a Mário de Araújo quase toda, ia quase lá no campo do Jericinó, né? Eu morava ali perto do centro, ali, logo no início da Mário de Araújo, meu pai andando de bicicleta lá, a rua não era asfaltada, cara, meu pai doido, caiu de bicicleta, eu e meu pai, dentro da vala de novo. E detalhe, gente, Dona Lúcia falou que ele tava todo de terninho branco e caiu dentro da vala. Porque naquela época, assim, meu pai andava todo bem arrumado, né? Era uma época que colocava calça, e aí colocava chapéu, e ele andava todo bem alinhado, né? Sim. Mas aconteceu isso aí. Mas vamos pular agora, né? Então, assim, gente, essa é a visão que ele tinha do pai dele. Aí vocês vão ir analisando os fatos para vocês entenderem. Essa era a visão que ele tinha do pai dele. Agora ele vai contar como era a mãe dele, para vocês entenderem que a mãe dele, mesmo assim, tendo pouco, ela já tinha uma visão de empreendedora. Talvez, se ela tivesse tido mais oportunidades, ela poderia ter tido muito sucesso naquilo que ela fazia, porque ela tinha várias coisas que ela fazia, né, Luiz? Que ela poderia ter conseguido fazer muito mais, né, com o próprio empreendimento dela. E o Luiz começou a observar, né, Luiz, que a mãe dele vendia sacolé, né, Luiz? Minha mãe costurava. Então, pras costurava, vizinhas, né, também. Fazia bolo. Meu pai, ele por não acompanhar muito a minha juventude, né, pelo
muito trabalho, né? Ele trabalhava durante a noite toda, né, no frigorífico, então ele chegava de manhã e descansava durante o dia e pelo vício do alcoolismo ele acabava, né, bebendo durante o dia. Então ele não tinha muito tempo. Nas minhas formaturas de colégio, essas coisas, ele pouco, quase nunca comparecia, mas mesmo assim eu adorava meu pai é uma referência e ele nunca falou sobre empreendedorismo, nunca falou sobre dinheiro, né? Até porque naquela época era muito escasso o dinheiro, né? As pessoas tinham muito dinheiro. Mas como a Anne falou, aí veio a Dona Yolanda, minha falecida mãe, Dona Yolanda, que na época, né, pessoal, em Nilópolis, ela era uma visionária. Apesar de dona de casa, ela via que na vizinhança as pessoas precisavam de certas coisas. Por exemplo, ela fazia bolo, entendeu? Para as festas, e tudo ela fazia bem. Minha mãe, ela E ela fazia tudo do bom e do melhor, né? Tudo do bom e do melhor. Pegava melhor, fazia salgadinhos, por exemplo. Ela fazia um salgadinho lá de camarão que todo mundo gostava. Então ela botava a melhor farinha, colocava o melhor camarão que tinha, que em Nilópolis tinha uma feira de Nilópolis, que tem até hoje a feira do calçadão de Nilópolis. No calçadão não, é na Mirandela. Né? Então ela comprava tudo do bom e do melhor. E aí ela fazia salgadinhos, ela fazia bolo, ela costurava, ela tinha uma máquina de costura, não sei se as pessoas lembram até hoje, a máquina de costura Singer, tinha que ficar botando o pé lá para costurar. E detalhe, acabava a linha, quem ia comprar correndo, eu ia comprar correndo. Eu tinha que sair correndo lá de casa e lá tinha uma loja, né? Como é que se chama? Armarinho. Armarinho chamado Estrela d'Alva. O pessoal aí vai conhecer, quem mora em Nilópolis, quem está vendo agora, um armarinho Estrela d'Alva. Eu saía correndo até Estrela d'Alva, comprava a linha, voltava para dar para minha mãe, né? Isso aí. E as coisinhas que ela vendia também, só pra recapitular, ela vendia tudo baratinho, gente. Tudo barato. Né? Ela gastava um dinheirão comprando a farinha mais cara, camarão, né, Luiz? Recheava tudo e aí vendia baratinho, gente. E aí o Luiz começou a se espelhar nisso e ela vendia sacolé, né, Luiz? Conta do sacolé. Aí vamos começar a história do sacolé. Minha mãe vendia muito sacolé e quando eu não estava na escola, vinha para casa, né, que a gente tinha um método, a metodologia da minha mãe, dos meus pais, que a gente tinha que estar em casa para fazer certas coisas. Dia de sábado tinha a escala dos meus irmãos, né, que eu tenho um irmão mais velho, né, que é meu irmão Pedro, tem a minha irmã Lúcia, tem a minha irmã por parte de pai, Damiana, e tem a outra minha irmã chamada Kátia, né? Então nós vivíamos, eu, meu irmão e minha irmã, né? E tínhamos assim, você vai limpar o banheiro, você vai limpar a sala, e assim vivíamos ali humildemente na nossa casa. O sacolé, como a minha mãe fazia uns sacolés muito gostosos, ela começou a vender muito sacolé. Detalhe, o Luiz comia quase tudo, tá? Não, mentira, ela fazia os meus separados. Não, você então, comia. Você está dando mau exemplo pro você pessoal comia, que tá vendo. Ele tá me dizendo que eu furtava Ele picolé. catava Mentira, assim, gente, criança. o sacolé da mãe dele sim lá. E quando ela ia vender, que ele contou, tá, gente? Não tinha o sacolé. Ele comia quase tudo. Se tinha 15 sacolé, ele comia 14 e sobrava um. Mas nem tudo é verdade que ela está falando. Então a minha mãe, ela chegou a fazer um tal de um picolé de coco e todo mundo gostava, porque tinha leite condensado. Naquela época não tinha negócio de leite condensado de outra marca, era leite moça, na verdade, né? Isso. Botava era leite na latinha condensado, mesmo. Leite, era coco, botava o açúcar, e era açúcar, naquela época, um açúcar bom. Ela nem colocava nem aqueles açúcar Guarani de hoje, né? Que tem o açúcar Guarani, era açúcar União. Ela botava tudo do bom e do melhor, e na verdade não dava nem tanto lucro assim. Aí o picolé de coco, pessoal, ela meio que deixou de lado, meio que desistiu. Por quê? Porque dava muito trabalho. Aí eu olhando aquilo, falei, bom, eu vou entrar nessa do picolé de coco, vou fazer meus picolés de coco, vou botar junto dos dela e o que eu vender é o meu. Aí eu entrei no empreendedorismo de vender o picolé de coco. Sacolé. Sacolé de coco dava trabalho, porque quem me conhece, quem queira fazer, vou dar a receita. Olha o trabalho. Mas hoje em dia já vem coco ralado. Você tem que pegar. Antigamente a gente tinha que ir na feira,
escolher o coco, porque às vezes o coco poderia vir ruim, com água ruim, né? Que você pegava, tirava a água lá, a água estava ruim, o coco não estava bom e estragava tudo. Você tinha que ir na feira, escolher o coco, trazer o coco, furar o coco, tirar a água do coco, quebrar o coco, que era difícil, chegar até quebrar o chão, quebrar o coco. Depois de quebrar o coco, tinha que tirar o coco da casca, que era difícil, tinha que botar uma faca, às vezes até furava a mão, porque tem que arrancar a parte branca. A parte branca do coco. Aí depois, carne, no caso. A carne. Aí depois você tem que descascar o coco. Depois que você descasca o coco, dá um trabalho danado. Tinha que pegar aquele ralador e ficar ralando o coco. Sobrava um pedacinho, o que fazia? Comia, claro, né? Então eu comecei a fabricar meus picolés de coco. Foi aí que eu entrei no empreendedorismo dos sacolés. Isso e aí eu comecei a ter contato com o dinheiro. Saber o que é empreender. E depois disso você fez o quê? Começou a vender e depois fogos, disso, né? O que eu fiz? Chegava a época de fogos, eu olhava que tinha gente que vendia fogos. Aí eu tive uma bela ideia. Como é que era vender fogos? A gente ia na feira, pegava caixote de uva vazio e fazia a casinha de fogos, botava uma varetinha assim, a gente colocava um balão aceso, um balãozinho ficava aceso para as pessoas verem que tinha uma casinha de fogos. Você pegava o caixote, colocava papel fino, antigamente era um papel fino, forrava com papel fino, botava as prateleirinhas, botava bombinha, botava cabeção de negro, estalinho, botava aquilo tudo ali e eu botava na minha porta, galera, e vendia tranquilamente. Enquanto o pessoal estava lá fazendo outras coisas, eu já estava vivendo o meu mundo do empreendedorismo, vendendo já outra coisa, além do sacolé, depois foi pros fogos de artifício, né? E a gente colocava, só para vocês entenderem, por que o balãozinho? Porque na época, em Nilópolis, né, era muito difícil, era precária a iluminação. Raro eram os postes que tinham luz. Então, quando você colocava a barraquinha de fogos, a pessoa que estava longe via que tinha uma barraquinha. A pessoa passando lá na rua via lá uma barraquinha de fogos. E lá eu comprava vários fogos que tinham na beira da linha, lá tinha uma casa de fogos, eu ia lá, comprava os fogos bem baratinho e vendia por um preço justo para a galera lá ficar morteiro, era chuveirinho e inclusive também, tinha um que antigamente o pessoal levava para a sala de aula, que era barbantinho cheiroso, não sei se vocês lembram. Você não lembra porque não é da tua época. Não, eu conheço o busca-pé, que é aquele que busca o pé, assim. Barbantinho de ouro. Não. Então era uma época, pessoal, que a gente realmente, nós vivíamos com pouca grana. Isso, e aí ele fez isso, vendia também bolinha de gude, né, Luiz? Começou a vender bolinha de gude. Eu achava bola de gude, guardava e depois via nego jogando bola de gude e aí, galera. Então, 5 bolas de gude aqui quer comprar, mas tudo achado. Entendeu? Até bola de gude eu vendia, mas isso não tô mentindo não, porque essa é a minha história de vida. É o que eu tô contando. Isso aí. Eu não tô aqui inventando isso história. Aí foi na infância dele e aí o que aconteceu? Ele começou a empreender, viu que a mãe dele tinha esse dom, viu a situação do pai dele e aí ele tem, né, gente, que estão vivos, os irmãos dele, né? A dona Lúcia e o Pedro. Sim. E a dona Lúcia sempre trabalhou, né, Luiz? O Pedro sempre foi policial, né? Não era policial. E o Luiz. Empregado. Exatamente. E aí o Luiz, vendo o irmão dele lá, polícia, que ele se sentia porque ninguém mexia com ele. Ele era magrelinho, sabe? Vai passar as fotos dele aqui. Vai passar as fotos aí. Tão bonitinho. Ele magrelinho, pequenininho. Aí ele era irmão de quem? Já tinha o apelido, Policinha. Policinha, então, por causa do irmão dele. E aí, gente, ele se espelhou no irmão dele, que ele quis ser policial também. Então ele conta também que ele viu o carro da polícia. Sabe aquelas mulheres apaixonadas, Maria Fada?
Ele ficava lá, a polícia. Ele olhava o carro da polícia. Antigamente a gente via aqueles carros camburão, né? Passava aqueles policiais. O meu irmão tinha um bigodão, andava aquele bigode, né, uniformizado. Aí passava aqueles camburões assim. A gente às vezes jogava bola na rua. E aí a gente jogava bola na rua, não era calçada, né? E a gente toda hora tinha que parar para jogar bola. Passava um ônibus lá, né, de vez em quando na rua, e parava, tirava, a gente botava chinelo, né, para fazer o gol, depois tirava. Aí quando passava o carro da polícia, para mim era tudo. Aí passava aí cara, que maneiro. Polícia. Oi, polícia! Polícia. E aí meu irmão às vezes ia lá em casa, né, de camburão, né? Aí tu achava o máximo. Aí eu saía correndo, os meus amigos ficavam todo mundo olhando. Olha lá, o irmão do Ninguém Luiz. mexia com você, né? Ninguém mexia com comigo, cara. Eu me garantia pra caramba do meu irmão Pedro. Caramba, meu irmão bigodão, saía da minha ficava todo bom. E aí dali eu comecei a me espelhar. E aí, galera, é que começa realmente a minha história de vida. Isso aí. Aí ele se inspirou no irmão dele, né? No meu irmão. Meu cunhado lindo, maravilhoso. E aí ele se inspirou nele, se inspirou na Dona Lúcia. E aí a Dona Lúcia e a sua outra irmã, né, a Luiz. Aí eu comecei a estudar. Ajudaram, né, a pagar na época, a eu escola comecei particular, a estudar, né? Eu comecei a estudar no primário, num colégio que tem lá na Mirandela, que se chama Grupo, né? Que aí eu acho que o nome é Antônio Figueira de Almeida, né? Quem mora em Nilópolis deve conhecer. E depois do primário, né? Eu era segundo grau, né? Nível médio, não lembro. Sim. Minhas irmãs, né? Minha irmã queria me colocar numa escola legal, bacana, né? E aí a minha irmã Damiana, junto com a minha irmã, a outra irmã Lúcia, né? Decidiram pagar a escola, que era uma escola mais cara lá de Nilópolis, que era o Abel. Aí ele foi para um patamar lá no alto, sendo que ele era uma pessoa humilde. Sendo que a minha classe social era humilde. Não tinha nada a ver de eu estar estudando lá num colégio caro, que era o Abel. E eu lembro que na época, né, eu estudava, ainda bem que tinha uniforme, né? Se não tivesse uniforme eu tava ferrado, né, galera? Porque imagina tu estudar num colégio sem ser da sua classe social, você tem que mudar de roupa todo dia. Mas quando eu ia nas festinhas, o que eu tinha que fazer? Ele catava as roupas da Dona Lúcia. Antigamente tinha umas blusas que dava pra homem usar, não sei unissex, se vocês lembram, né? Unissex, tipo assim, minha irmã usava muita roupa da Yes Brasil, essas coisas, tinha umas roupas também da Bike Badai, lá de Nova Iguaçu, umas roupas que a minha irmã tinha, cara, eu pegava a roupa da minha irmã e a minha mãe fazia umas calças pra mim, minha mãe costurava, fazia minhas calças, tá? A gente não comprava calça da Wrangler, calça não sei da onde, antigamente era Leves, não, né? Minhas calças eram feitas pela minha mãe. Detalhe, vocês vão ver aí, a Anne vai colocar as fotos que eu tirava, né, das calças que minha mãe fazia, calça branca. Aquele tradicional álbum de fotos, gente, que a gente que veio da Baixada, no caso, que a gente não tinha uma casa bonita, com muro, a gente tirava foto no portão dos outros, né, Luiz? Eu posso dizer que eu já passei por isso também, porque, diferente do Luiz, eu morava em sítio, né, na roça, né, Luiz? E lá é cerca de bambu, na minha avó. Então o Luiz também era de uma outra situação, que era o quê? Era beco, não, como é que se chama? Avenida. Então, a gente ia pro portão bonito das pessoas e tirava foto. E o Luiz vai estar passando aí as fotos dele pra vocês verem. E aí, galera, realmente a gente procurava a casa mais bonita pra gente tirar foto, né? Ia lá, antigamente tinha álbum de foto, cara, ia lá na tua casa, batia a palma, a senhora quer fazer um álbum de foto? E a gente fez esse álbum de foto, vocês devem ter visto, não sei se está editado antes ou depois, né? Mas o álbum de foto, né, era até difícil, porque também era caro antigamente tirar foto. E meus pais, né, mesmo ganhando pouco, fizeram o meu fabuloso álbum de foto que eu tirava na porta da casa mais bonita da rua. Ou na rua também, né, gente? Isso é uma coisa que antigamente acontecia muito. Hoje em dia é muito difícil a gente ver isso. Então, voltando lá para a escola. Então, isso que aconteceu. Ele foi para uma escola, né, Luiz? Foi para uma outra realidade. Uma outra realidade, tive uma outra realidade.
Dali eu repeti de ano, né? Quando eu repeti de ano, qual foi o meu castigo? Que hoje ninguém dá esse castigo para o indivíduo. Meu castigo foi ir para uma escola pública. Mas a escola era muito boa, apesar de eu ter ido para o Aidano de Almeida, que é uma outra escola do estado, lá em Nilópolis. E daí, galera, vai começar toda a segunda parte da minha trajetória, que é a partir do meu segundo grau. Isso aí. Que é a partir daí vai contar que a história, minha mente, que o meu esforço, que realmente a gente, na verdade, você pode, com certeza, com essa história que eu estou te contando, que pode não ser tão interessante para vocês assim, mas a gente tem que fazer o passo a passo da nossa vida, das dificuldades que a gente teve, de que, só para vocês saberem, as dificuldades que a gente tinha era até para dividir uma Coca-Cola. Antigamente, na época dos meus pais, a gente dividia uma Coca litro nos domingos. No domingo que tinha aquela, normalmente uma macarronada, ou era uma galinha, né? Que era galinha misturada com batata. E cara, galinha assim, pessoal, se fosse hoje o pessoal morria até do coração. Comprava a galinha inteira, fazendo corococó, trazia para casa, cortava a cabeça da galinha, cortava a cabeça da galinha em casa, tá? Tirava o sangue, botava na panela lá grande para depenar, depenava a galinha e botava o sangue na panela para fazer frango, galinha, caipira, batata, sei lá, isso aqui ficava uma delícia. A cara dela... Eu sei disso então, porque lá também no meu avô fazia, lá na minha avó, mas depois parou porque a gente não gosta de negócio de sangue, não. Então, para vocês saberem que realmente a nossa vida, né, tudo foi na dificuldade. Que suco, né? 10 centavos. Que suco, eu também muito que suco. A minha mãe fazia completamente que suco. Entendeu? Eu também fazia, todo mundo fazia, né? Eu acho que todo mundo... Só não existia que suco de kiwi, essas coisas que não existiam. Antigamente era pé de amêndoa, era manga, era pé de cajá, tinha tamarina na minha rua, entendeu? Então, galera, essa primeira parte da minha história foi realmente para vocês conhecerem como foi a trajetória dele e da família dele, que assim, né, como a pessoa influencia na vida da outra, né? Vocês já viram que o pai dele tinha uma base, a mãe dele outra, o irmão outra, e aí dali em diante o Luiz começou a trajetória da vida dele, né, Luiz? E aí vocês só vão saber disso na segunda parte, senão vai ficar muito longo, né, gente? Longo. Quem se interessar pela história, isso aí, ó. É quase um livro, uma autobiografia. É uma novela mexicana, tá aqui. No próximo capítulo vai vir a parte boa. Eu acho que vai servir de exemplo para muita gente. Isso, né? Aí. Que esse quadro conte a sua história de vida, é que realmente, para você que às vezes tem um parceiro, uma esposa, uma namorada, ou o que for, ou seus filhos, conte a sua história de vida, né, Anny? Isso aí, gente. Conte a sua história de vida. Às vezes as pessoas não contam a sua história de vida nem para os seus filhos. É verdade. Que é legal, para saber da onde que a pessoa veio, né? Teve dificuldade, né? Independente também se não teve também dificuldade, se já nasceu rico, também conta a sua história, porque quem nasceu rico não é culpado dos seus antepassados serem ricos, entendeu? É privilegiado. Então, eu acho que a história de vida, ela tem os seus percalços, ela tem, mesmo que seja rico ou não, as suas dificuldades, tem os seus exemplos, né? Então conte a sua história de vida para o seu filho, para sua namorada, para sua esposa. Isso aí, gente. E tem essa cara de pau de chegar aqui e fazer um quadro. Isso aí. Conte a sua história de vida. Isso aí. Tá bom? Na segunda parte, vocês saberão sobre a adolescência dele, sobre a faculdade, sobre os amores dele. Eita, sobre trabalhar 2 anos
numa faculdade de graça, Isso aí, pegando gente. trem de Nilópolis até Cascadura para fazer uma faculdade. De onde surgiu graça. o desejo dele de ser saxofonista, né? Ser músico. Músico, tocando Entendeu? na faculdade, Isso aí, fazendo uma tudo faculdade grátis, porque eu trabalhei 2 anos seguidos, tirando meus sábados e meus domingos, pegando trem para poder ter uma vaga na faculdade. Isso e aí. entre outras coisas, né? Isso aí, gente. Meus concursos que eu passei. Isso né? aí. Formatura. E uma trajetória que pode ser interessante Isso aí. para quem vai assistir. Isso aí, gente. É. Então, ó, aguardem que na próxima quinta sai o outro capítulo, hein? Outro capítulo, outra parte da Isso aí. autobiografia e do livro. Isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Ó, vocês que assistiram até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e principalmente para as pessoas que queiram saber da história dele. É. Principalmente o povo de Nilópolis, hein? Eu também não sou nenhum grande ator, não sou famoso para estar aqui Ah, contando não, mas a minha todo mundo história, quer né? saber, Luiz, da Mas vida. eu acho Todo mundo que gosta de saber da Quem vida morou em dos Nilópolis, outros. principalmente, Não, mas essa história é muito verdadeira. Eu Sim, não gente. falei nome de amigos, porque realmente se eu falar nome de amigos... Não, vai mas ficar depois no faltando próximo capítulo eu vou amigos. falar dos amigos, sim, gente. Pode ter certeza que vai. Então, Eu não sei vai nem ter quantas comentários partes de amigos. vão ter, tá? Então vamos Mas vai ter terminar, tudo que você já deve certinho. estar cansado de Isso aí, escutar a gente. nossa história. Então- Terminamos aqui a primeira parte do nosso podcast, do Isso nosso aí. quadro A Importância de Contar